E aí, pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco capivaroso. E no vídeo de hoje, prepara o teu coração que eu vou trazer o início de um grande evento, o Casablanca Chess Open. Um torneio que tem vários fortíssimos nomes do xadrez mundial participando. Magnus Carlsen, Anand, Nakamura, uma verdadeira festa. E mais do que isso, esse evento traz um diferencial. As posições iniciais das partidas são de posições clássicas. E na primeira rodada, eles jogaram o famoso Gambito Evans, que é uma posição assim super aguda, aquelas partidas que o Paul Morphy jogava lá no período romântico do xadrez. E eu vi uma coisa assim que eu não sabia, mas aquelas partidas do Paul Morphy que terminava em mate, os jogadores erravam, parecia uma verdadeira loucura, né? Um jogador errava e o Paul Morphy arrebatava com mate, assim, uma coisa fantástica. Observem que nesse torneio a gente consegue perceber um padrão, que mesmo os super grandes mestres de elite de hoje, jogando o Gambito Evans, cometem os mesmos tipos de erros. As posições vão pro verdadeiro caos e termina muito parecido com o que acontecia lá nas partidas do Morphy. Uma coisa assim, é uma descoberta inacreditável. Eu vou trazer duas partidas hoje jogadas no Gambito Evans, Magnus Carlsen de brancas contra o Anand e uma partida do Nakamura também na mesma posição. Mas eu aviso, prepara o teu coração romântico e vamos à maravilha do xadrez agora. Então, pessoal, aqui estamos nós, e de brancas, e a Magnus Carlsen, Nuruga Malandro, contra o Anand, e a partida não começa nesse momento. Observe que os relógios não estão correndo, eles vão chegar ainda na posição inicial, mas vai ser de um Gambito Evans, olha lá, B4, aqui é lá, Paul Morphy e Trump do barulho, hein? Vão entrar na posição que eles vão jogar a partida, olha lá. A partida já é confusa, tá? Dama D6, e a partir desse momento é que vai começar o jogo. Foi jogado o lance torre D1, e aqui o Anand começa a peleja com o lance bispo B6. Esse lance foi do Anand, então ele já volta o bispo para passar o cavalo para 5. Mas observe que a posição já é extremamente complicada, que gera dúvida. Será mesmo que Magnus, Anand são melhores do que foi Paul Morphy? Olha o que vai acontecer nessa partida. Vai tomar um curso assim, muito parecido com o que acontecia na época. Os mesmos tipos de erros e as posições de ataque. Olha lá, jogou bispo B6, cavalo A3 passou o Carlsen, agora de olho nessa casa de B5, cavalinho A5 jogou Anand totó na dama, fica de olho no bispo também. Primeiro, o Anand traz esse bispo pro jogo e aqui já começa o espetáculo da partida. Agora, eu não sei por que eles não jogam mais isso hoje em dia, porque isso aqui pra buscar ponto é uma coisa maravilhosa. O Magnus tomou aqui, e o Anand agora jogou dama C5. Ele fica de olho no bispo e fica de olho em tomar o peão de F2 com cheque. E o Magnus jogou aqui um lance que é um absurdo. Um lance brilhante. Já no início da partida ele jogou torre D5. Pois isso aqui é uma coisa assim inacreditável que o Magnus tem encontrado esse lance. Rafael, mas se não é uma capivarada, o Anand não tá tomando em F2 com cheque exato. E por isso que é tão bonito. O Anand tomou. Só que depois de rei H1, tu se dá conta que a dama das pretas tá trancada. A dama não vai ter casas pra se esquivar numa posição dela. Que inacreditável. A ameaça aqui é jogar torre F1 e a dama tá trancada. Só tem a casa de B2. Mas observe que o Anand jogou dama B2 direto. Vamos entrar na loucura da posição. Mas se tu passar o lance, por exemplo, olha como tu perde a dama. Tu joga esse, e agora leva esse daqui e a dama tá trancafiada. Porque se tu tomar em C3, isso aqui tá completamente perdido. Tu leva a torre C1 e acabaram as casas da dama, olha lá. Não tem aonde se esquivar mais, tu perde a dama. Uma visão totalmente além do alcance do Magnus ter essa percepção desse lance, né? Que ele podia dar o peão de F2 e a torre em D5, ela é útil depois atacando a dama também com torre B5. O Anand viu a armadilha. Então o que ele fez? Ele jogou dama B2. Observem que é muito parecido com o que acontecia lá na época antiga. Então, se o Anand fosse daquele tempo, cairia numa dessas partidas de ataque artística do mesmo modo. Nesse momento, depois de dama B2, a ideia do Anand é que ele ataca a torre e ataca também C3. O Magnus joga a torre B1. E aqui, tu tá com a dama presa e trancada. É desesperador. Tão desesperador que o Anand sacrificou a dama. Pô, a partida romântica é desse jeito. Rafael, mas calma lá. Por que o Anand não tomou aqui? Porque tu perde a dama. Eu tô em choque. O mundo está em choque. Que torneio inacreditável criaram
saindo de uma posição de uma abertura tão maluca. Você vai lá, perdeu a dama, não encontra nenhuma casa. Então o Magnus jogou torre B1 e o Anand tomou esse cavalo. A posição é confusa, porque na realidade tem mais um bispo caindo aqui na sequência. A partida seguiu, não foi abandono não. Dama em A3 e agora cai esse bispo aqui na casa de C4. O Magnus jogou dama A4 e depois de cavalo E3, só que o cavalo tá defendido ainda pelo bispo ali na casa de B6. O Magnus largou ali outra bomba que é típica de xadrez romântico. O Magnus largou essa daqui. Pá! Completamente inacreditável, porque o teu cavalo tá solto em E3, olha lá. E aqui, tu não pode tomar com esse que tá caindo a torre. Tudo tá indo por água abaixo. O Anand, nesse momento, ele fez cavalo por D5, tá? Completamente desesperador. Porque, primeiro, se tu tomar aqui, eu tô tomando lá, parece que com essas trocas tá dando tudo certo, mas observem que na contagem do material, tu tem uma dama de brancas contra uma torre. E bispo contra bispo e cavalo. Então aqui é uma torre a mais pras brancas, que tá completamente perdido de pretas, né? Então, depois de torre toma B6 brilhante do Magnus, o Anand aqui ele simplesmente tomou essa torre. Só que aqui o Magnus arrebata a partida. Só que a partida durou pouquíssimos lances. Com torre toma C6 e já era. Não tem mais o que fazer, a partida acabou. É a mesma coisa das partidas do Paul Morphy. Uma coisa totalmente inacreditável. O Anand, se tivesse naquele tempo, teria tomado esse golpe terrível, vejam lá. E aqui, abandonou porque não dá mais pra seguir. Por exemplo, se tu tomar aqui, eu retomo o cavalo e tá lá. Na contagem material, é como se as brancas tivessem uma torre inteira. Quer dizer, uma qualidade a mais, né? Também não posso exagerar tanto. A coisa tá feia, mas também não é tanto. Mas como se tivesse uma qualidade a mais. A dama vale pelas duas torres e uma peça a mais aqui. Completamente ganho. O Magnus destruiu. Agora, olha o que o Nakamura fez partindo da mesma posição. Fica de olho. E na do Nakamura, o Naka enfrentava o fortíssimo grande mestre do Egito, o Amin Basen. O Naka vinha de brancas e vai começar na mesma posição que começou a do Magnus, olha lá. Vai entrar aqui no Gambito Evans e vai começar depois do lance torre D1. Aqui o Amin começa a jogar. E o Amin jogou o mesmo lance do Anand, que foi o lance bispo B6. Por quê? Ele cria a ameaça de cavalo assim, que ele quer saltar o cavalo pra cá. Na partida do Magnus, o Magnus escolheu o lance cavalo em A3. Só que o Naka, ele voltou o bispo pra F1, já defendendo a quebra do par de bispos. Bom, a partida já entra no caos, porque o Amin tomou agora em D4, CD4, e aqui ele passou o cavalo para G6. Vai mandando as peças pouco a pouco para cima, tá de olho na casa de F4, e o Naka jogou cavalo C3. Porque nesse tipo de posição, tu já tem um peão a menos de brancas, é um gambito. Sacrificou o peão de B4, e aqui as brancas têm que jogar pelo ataque. É uma característica que a posição pede. O Naka não defendeu o peão de D4. Olha o que acontece. O Amin falou, calma lá. Isso aqui só pode ser uma capivarada. Tomou esse pimpolho que já estava maduro. Olha o plano que o Naka vai colocar aqui. É uma coisa assim, assusta. É de arrepiar. É de arrepiar. O Nakamura jogou torre. Toma D4. Volto a dizer. Por que não jogam mais esse tipo de abertura? Eu não sei. Isso aqui é uma maravilha. Jogou esta bomba no tabuleiro. O Amin, ele tomou de bispo. Mas, Rafael, o Naka deu torre por cavalo. Exato. Mas olha a ideia que ele bota. Cavalo B5 e agora ele ataca a dama e ataca o bispo. E ele trocou uma torre por duas peças médias no início do jogo. Isso é a melhor troca que pode existir no planeta. Aqui tu fica com uma vantagem decisiva se tu não encontrar algum recurso. O Amin vai encontrar os recursos. Vejam lá. Não é a Disneylândia, nem tudo é algazarra. Nesse momento o Amin, ele tomou em A1. Rafael, não tô entendendo mais, mas vai entender. Fique tranquilo. Porque observem, se tu jogar um lance simplesmente defendendo a tua dama, esse final tu tá perdido. Não vai ter jeito, não vai ter como sobreviver. Nessa posição, as pretas, inclusive, só tem dois lances. Eu vi isso conferindo no Stockfish. O Stockfish deu lá os dois únicos lances pras pretas aqui. Dor e sofrimento. Mas não tem nenhum outro que tu possa jogar. Porque agora, se tu trocar, esse final aqui é inteiramente, completamente ganho pras brancas, tá? Com as duas peças médias. Você vê que as pretas não desenvolveram nada e aqui, em algum momento, vai chegar os juros. Então o Amin encontrou esse recurso completamente enginéstico. Tomando a torre e sacrificando a dama. Você vê que na partida do Magnus o Anand sacrificou a dama e na do Naka também é o xadrez romântico na sua forma mais bruta. Bom, nesse momento o Naka aqui não pode recusar. A dama tá caindo.
CD5, mas observem que, em relação ao material, tá tudo em equilíbrio. A posição é que tá desequilibrada, mas as duas torres valem pela dama, bispo por bispo, cavalo por cavalo e bispo por bispo. Olha lá, o material é o mesmo, não tem problema, mas a estrutura é aos frangalhos. As pretas não tem nada desenvolvido direito. Sabe que nesse momento, o Naka ele jogou H4 com a ideia de H5, já vai pro ataque, que é o que a posição tá pedindo. O Amin tentou abrir um pouco da posição, ele sacrificou o peão aqui, tá? Porque ele quer jogar D6 e abrir o bispo de maneira completamente desesperada. Tá tudo trancado, entreverado. O Naka, ele pode tomar, mas não tomou. Ele atacou o bispo, mantendo ainda o controle aqui no peão. Bispo B2, agora ele fez um repeteco. Parece que vai querer um draw, mas ele passou a dama pra B1 ainda, perseguindo o bispo. Bispo C3 e agora a dama C1. Só que o Naka não tomou aquele peão. Ele ganha mais um tempo atacando o bispo. E depois do lance D4, tu entende a ideia do Nakamura. Ele quer atacar lá no flanco do rei. Ele joga H5 e cavalo H8, jogou o grande mestre do Egito, que é o mesmo que abandonar jogar um lance como esse. O cavalo no canto já é terrível. Agora, esse daqui tá no canto dos cantos. Olha lá. O cavalo tá totalmente entreverado e não consegue voltar direito pra partida, principalmente com a casa de G6 controlada. Bom, o Naka jogou o lance E5 com uma ideia assim, feita no caldeirão da bruxa de ataque. Uma coisa assustadora vai acontecer agora. O Amin jogou torre E8 e agora tu entende o lance E5 do Nakamura. Ele quer jogar bispo F6. Ah, Rafael, não acredito. Isso aí é uma capivarada. Não, isso daqui é um lance brilhante. Brilhante esse lance. A ideia é dar mate mesmo. Observem que ele tá de olho em dama G5, ele quer dar mate aqui. Muito pior do que isso. Observem que o Amin, ele controlou a casa de G5. Mas se tu, por exemplo, vou seguir desenvolvendo, joga o lance B6 e sigo desenvolvendo, tu não quer nem jogar dama B5, dama G5, tu já toma aqui direto. Olha que inacreditável. E aqui tu vai levar mate de preto. Não vai ter como se safar dessa situação. Olha lá, dama H6 lá, cheque de novo, forçado. Cai o cavalo com juros, eu dou um saracoteio e passo o cavalo pra G5, acabou o jogo. E rápido. Também lá, tô ameaçando o mate aqui, cheque ali também. Se tu jogar rei G8, eu tô tomando aqui mate depois ali. E se tu jogar esse direto, tu leva mate com dama H8. Não vai ter nem como espernear numa posição como é o xadrez romântico. Eu fico assim, emocionado de uma partida dessa. Bom, o Amin, ele jogou o lance H6. Quer dizer, não foi B6. B6 eu que botei. Ele jogou H6 aqui, seguiu o baile. Controlando o dama G5 e agora a dama F4 e o Naka tá chegando, olha lá. Tá chegando pro Matolino. Bispo em B4 foi jogado, a ideia do Amin é voltar o bispo pra zaga, completamente desesperado. E o Naka agora jogou o lance bispo D3, passando mais uma peça pro ataque. Todas as peças apontam pro rei das pretas. D5 jogou o grande mestre do Egito pra abrir o bispo de C8 de maneira, assim, assustada. E nesse momento, o Naka joga a bomba brilhante. Bispo toma G7, como a linha que a gente acabou de ver, né? Muito parecido com aquela linha. O Amin tomou o bispo sacrificado e depois de dama F6 aqui, o Amin abandonou a peleja. Vejam que é a mesma coisa que acontecia na partida do Morph. Aquele xadrez é o mesmo. Eu não sei mais se o Naka, se o Magno são melhor do que o Morph. Que é a mesma coisa se eles jogam a mesma tipo de abertura. Sabe o que? Ele abandonou porque aqui não vai ter como salvar. Se tu jogar um lance como rei G8, porque rei F8 já tá perdendo aqui com cheque, né? Rei G8, tu leva dama H6 e não tem mais defesa nessa posição. É mate atrás de mate. Por exemplo, se desenvolver o bispo, já tá levando mate aqui. Então não tem o que fazer. Fim de jogo. Fica de olho nas precisões. E tá no ar a pressão da partida do Magnus contra o Aranjo. Olha lá, o Magnus jogou com uma máquina terrível, um lance brilhante. O torre toma B6. Eu considero muito mais brilhante que esse o início da linha, que é o lance torre D5. Mas o peixe tem o seu gosto um tanto quanto intrigante. Agora, olha a precisão do Nakamura. O Naka fez próximo de 96 com 4 lances brilhantes. O primeiro já tá no ar. Torre D4 foi brilhante. Esse daqui, super brilhante. Esse aqui, mega brilhante. E esse daqui, brilhantescano. Tá lá, pessoal. Seguimos de olho nesse evento, nas próximas rodadas. Que posições eles jogarão. E se tu gostou do vídeo, não esquece daquele likezão. E até os próximos vídeos.